Esse caso aqui está configurado já o assédio moral do Alexandre de Moraes sobre os funcionários do gabinete dele. Já podem fazer isso daí, já podem exigir a saída do Alexandre de Moraes, recomendar a ele, que olha só, Alexandre, não, o negócio é o seguinte, cara, tá ficando feio para você isso daí, faz o seguinte, pede uma suspensão temporária, sai temporariamente para responder essas acusações de assédio moral e pronto. E aí deixa o resto do pessoal do STF resolver o problema lá, acabar com essas ilegalidades todas do processo do Bolsonaro, acabar com esse processo totalmente, e aí pronto. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Vaza áudio chocante de juiz ex-auxiliar de Moraes. É isso mesmo. Acaba de vazar um áudio chocante do juiz Ayrton Vieira, que auxiliou Alexandre de Moraes no STF entre 2018 e março de 2025. Vieira afirma que teve a família extremamente prejudicada e que havia chegado ao limite físico, psicológico e emocional. O magistrado relatou ainda estar passando por problemas familiares devido à pressão sofrida no gabinete de Moraes, no STF, mas que havia decidido permanecer na função para não deixar o ministro na mão. Abre aspas. Minha família está sendo extremamente prejudicada e toda essa situação, além de tudo, do trabalho. Porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem, mas essa situação, sabe? Pressão para tudo que é lado, cobrança. O que a gente fala não tem crédito. Tudo para ontem. Fecha aspas. Diz Ayrton Vieira em trecho do áudio vazado. A situação de Alexandre de Moraes está cada vez mais complicada, e a sensação que dá é que não é mais se ele vai perder o seu cargo no STF, mas sim quando. Parece ser apenas questão de tempo. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um áudio que foi vazado contendo uma informação do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, ele reclamando da situação de trabalho lá no gabinete do Alexandre de Moraes, dizendo que é muito pressionado, que o ministro cobra um monte de coisa e quer meter o bedelho em tudo e não sei o que lá, e ele estava numa situação muito ruim, que ele queria sair do gabinete já há bastante tempo e que não tinha espaço porque achava que as coisas iam melhorar, iam se acalmar, e aí o pessoal continuava de novo com esses ataques absurdos. Olha que coisa impressionante. Eu vou tocar para vocês o áudio aqui, é realmente impressionante. O cara que gravou o áudio, me parece que foi o Eduardo Tagliaferro, tá? E é uma gravação de uma mensagem de áudio mandada pelo juiz Ayrton Vieira para o Eduardo Tagliaferro, justamente reclamando da situação dele lá. Isso aqui é muito interessante por vários motivos. Primeira coisa, é o que eu falei sempre, todo mundo sabe que tem coisa errada nesse negócio do TSE e do STF. Todo mundo sabia que o Alexandre de Moraes estava forçando a barra pra caramba nisso daqui. Isso daqui é mais uma comprovação patente desse tipo de coisa, né? Mas tem um outro aspecto nisso que eu acho interessante também. Lembra quando eu falei para vocês que uma das saídas que o pessoal poderia fazer com o Alexandre de Moraes era justamente arrumar um caso de assédio, seja assédio sexual, assédio moral e coisa e tal? Esse caso aqui é um caso que configura lindamente assédio moral a uma pessoa. Tá na hora do pessoal tirar o Alexandre de Moraes dessa parada, acusar ele de assédio moral e suspender ele para investigar. O próprio STF pode fazer isso para se preservar. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Cidadão de Alexandria, Peter pegou leve com Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado aí a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes de qualquer consideração, deixa eu tocar para vocês aqui o áudio, né? O áudio está aqui, ó, juiz que auxiliou a Moraes no STF reclamou. Olha só, é o Antônio Vieira falando aqui. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente, a coisa está feia. E é o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, já, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha...
Repara o que ele está falando aqui. Está falando que está perdendo a rigidez mental e coisa tal. Isso, na lei, é justamente um caso clássico de assédio moral. Quando o patrão força tanto o empregado a ponto do empregado perder a condição de rigidez mental. Então, cara, já está configurado aqui assédio moral aqui, já está configurado só nessa declaração do cara. Se ele quiser fazer, se quiserem fazer isso, já está configurado o assédio moral, né? Outra coisa importante de notar aqui, ele está falando com o Eduardo Tagliaferro, né? Chamou o Eduardo, né? Certamente o Eduardo Tagliaferro. Outra coisa que tem aqui é que isso já foi depois das audiências de custódia do 8 de janeiro, então o pessoal já está reclamando, né? Porque já foi um sufoco na época da eleição. Na eleição já foram forçados a um monte de coisa. Lembra daquelas mensagens todas da Vaza Toga, né? A primeira Vaza Toga que saiu lá na Folha de São Paulo e coisa e tal, aquelas coisas que saíram todas lá, já forçou a barra pra caramba. O pessoal sabe, o cara é juiz, ele estudou direito. Ele sabe que, né, que essas coisas são erradas, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é um exagero, é um erro enorme, né? Então, o que ele está falando aqui é que ele tá forçando a barra, que absurdo, o cara não deixa nada nisso, né? Eu vou continuar aqui ouvindo. Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico. O que ele está falando aqui? Provavelmente ele estava querendo sair já na época das eleições, mas aí ele falou, agora que acabou as eleições, que o Lula assumiu e coisa e tal, a coisa meio que acomodou, eu vou pedir demissão, vou pedir para sair, para não ter mais isso. Mas aí veio o 8 de janeiro, e aí veio toda essa confusão, todas essas coisas todas, e daí acabou obrigando ele a continuar com Alexandre de Moraes. Né? Constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Ou seja, ele está reclamando da condição de trabalho no gabinete do ministro, né? E esse tipo de coisa é o que eu falei para vocês. Então, duas coisas que você tem disso daqui. Primeira coisa, é claro que o pessoal sabe que está fazendo coisa errada, está mais do que evidente que eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, estavam fazendo justamente pressionados pelo Alexandre de Moraes, que exigia esses resultados. Tanto no caso das eleições, da época das eleições, em que eles faziam a censura dos posts do pessoal da direita, perseguiam o pessoal da direita durante as eleições, mas aí depois veio o 8 de janeiro, aí eles começaram a exigir também que não, que temos que continuar, temos que prender esse pessoal todo mundo na cadeia, não sei o que lá, uma pressão muito grande, o pessoal reconhecendo que estava errado. Esse é o primeiro ponto. Já é um ponto importante pra caramba isso daqui, tá? Isso daqui certamente vai ser usado. Isso aqui mostra um outro tipo de problema que o pessoal vai ter agora com essas mensagens que vazaram do Eduardo, do celular do Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro está lá na Europa, né? Inclusive o Alexandre de Moraes continua perseguindo o cara, né? Negou a desbloquear a conta dele aqui no Brasil, que segundo ele é usada para pagar alimentos para as filhas dele aqui no Brasil. Cara, isso é um absurdo. Em qualquer processo judicial, ninguém corta totalmente a conta da pessoa que tem filhos menores, porque você precisa pagar as coisas para criança, né? Mas o Alexandre de Moraes não tá nem aí, meu amigo. Esquece jurisprudência, esquece súmula do STF, esquece tudo. Tem que cortar imediatamente o dinheiro todo do Eduardo Tagliaferro, não sei o que lá, porque, né, cara, porque não sei, não tem motivo, né? Em tese, você cortar, bloquear valores da pessoa é quando ela fez alguma coisa de errado e tá usando esse dinheiro para se defender, porque, para pensar, em tese, a punição só deveria acontecer depois que ele for declarado culpado.
o trancamento de contas correntes, esse tipo de coisa, é só para você garantir que a pessoa não está, sei lá, tentando esconder provas ou tentando fugir ou alguma outra coisa. Não é o caso, né? Ele saiu aqui do Brasil legalmente, não tinha nenhum impedimento para ele ficar aqui no Brasil, ele não era obrigado a ficar aqui no Brasil, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes agora bloqueou a conta do cara aqui, ainda colocando em risco a família dele aqui no Brasil ainda, né? Então, isso aqui já é um absurdo, já mostra esse lado totalmente absurdo do Alexandre de Moraes. Mas tem um outro lado dessa história que eu falei para vocês logo que começou esse papo do Alexandre de Moraes cair na Magnitsky, né? Eu lembrei desse caso aqui, ó, do procurador da TPI, do Tribunal Penal Internacional. O nome dele é Karim Khan. Esse é o cara que emitiu a ordem de prisão para o Netanyahu, né? Então, ele é um promotor no caso, né? Um procurador no caso. Quem assinou a coisa foi o juiz, mas ele é o responsável por todo esse processo contra o Netanyahu lá em Israel, o que é uma coisa absurda, porque você lembra, a agressão partiu do Hamas, foi o Hamas que invadiu Israel, não foi o contrário, né? Então, é um absurdo o Netanyahu ser colocado na mesma barca. Ele mandou prender o Netanyahu, o Yahya Sinwar e não sei mais quem lá, que é tudo gente do Hamas. Só que o pessoal do Hamas, esse tipo de coisa é totalmente irrelevante, porque o cara está escondido num túnel lá dentro de Gaza, então não faz diferença nenhuma uma ordem de mandato internacional de prisão para os caras. Para o Netanyahu faz diferença, então, ou seja, na verdade ele só puniu o Netanyahu, né? Então é um caso absurdo, o Trump botou sanções nele, e essas sanções afetavam inclusive pessoas ligadas a ele no tribunal, de forma que o próprio tribunal começou a não poder funcionar mais. Aí sabe o que o pessoal arrumou? Olha só, promotor do TPI renunciou até o fim da investigação sobre má conduta sexual. Acusaram ele de assédio sexual e daí ele foi aconselhado a renunciar nesse período, né, temporariamente, enquanto era feita a investigação. Na verdade, todo mundo sabe que ele renunciou para preservar o próprio tribunal, ou seja, para salvar a pele do tribunal, ele renunciou. Teve caso de má conduta sexual? Eu não duvido nada. Da mesma forma que eu falo, esse caso aqui está configurado já o assédio moral do Alexandre de Moraes sobre os funcionários do gabinete dele. Já podem fazer isso daí, já podem exigir a saída do Alexandre de Moraes, recomendar a ele, que olha só, Alexandre, não, o negócio é o seguinte, cara, tá ficando feio para você isso daí, faz o seguinte, pede uma suspensão temporária, sai temporariamente para responder essas acusações de assédio moral e pronto. E aí deixa o resto do pessoal do STF resolver o problema lá, acabar com essas ilegalidades todas do processo do Bolsonaro, acabar com esse processo totalmente, e aí pronto, preserva o Alexandre de Moraes de certa forma. Ele vai ser acusado de assédio moral, evidentemente, mas assédio moral, vocês sabem, né? Todo mundo que é patrão é acusado de assédio moral em algum momento, né? E se tem empregada mulher, é assédio sexual, né? Automaticamente. Então, ou seja, no final das contas, é uma maneira de tirar o cara dessa história e resolver o problema sem ele. Eles vão usar para isso? Eu não sei. Mas olha que quem divulgou esse áudio aqui foi o Paulo Capelli do Metrópolis. Você sabe que o Metrópolis é ligado à galera lá da elite aristocrática socialista de Brasília. A minha visão é que já estão partindo para a solução do assédio moral nessa história. Não sei o que vai ser, né? Eles estão discutindo entre eles como é que eles vão resolver esse problema, né? Porque eles já viram que não tem jeito. Eles vão ter que dar um fim nesse processo do Bolsonaro, vão ter que acabar com a questão da censura nas redes, não tem alternativa a isso. E aí, a grande dúvida é como fazer isso de uma maneira que seja convincente, né? E agora você já tem uma desculpa, olha só, assédio moral, pô, Alexandre de Moraes, assédio moral é terrível, vai ter que fazer impeachment mesmo, não tem alternativa. Esse pessoal vai ter que seguir a receita do Karim Khan, lá no Tribunal Penal Internacional, que seguiu o exato mesmo caminho, né? E, aliás, é careca também, só por curiosidade. Se tem uma pessoa hoje no Brasil que deve estar assim, completamente arrependida das suas decisões, essa pessoa é o Gilmar Mendes. Eu estava lendo aqui algumas matérias agora e me deparei com duas que chamaram a atenção. A primeira é essa aqui, ó. O STF se mostra incapaz de controlar Alexandre de Moraes. É o que se infere nos recados de ministros do STF e das confidências de assessores publicadas pela imprensa. Logo na sequência eu vi: ministros do STF pediram Alexandre de Moraes para maneirar decisões. Quando você vê assim, ministros do STF é o Gilmar Mendes. Como eu disse, o Gilmar Mendes é o cara que arquitetou todo esse plano, que criou toda essa estrutura, que aproveitou da vaidade do Alexandre de Moraes e colocou ele para ser a ponta da lança, dizendo que ele cuidaria do apoio, né, dos bastidores, de organizar que todos os outros ministros apoiassem qualquer, ou seja, validassem qualquer decisão que o Alexandre de Moraes tomasse contra a direita, pela censura, a favor do Lula. O que acontece?
O cara se colocou numa situação onde ele é agora o próximo alvo da Lei Magnitsky, inclusive focando na sua faculdade, nas suas outras fontes de renda, impossibilitando os outros ministros do STF de darem palestras, que é uma das fontes que ele tem de renda também. E aí, fizeram reuniões com banqueiros, estão desesperados, esse povo tá desesperado, eles não sabem mais o que eles fazem, porque o Alexandre de Moraes não recua. Mesmo eles pedindo, pelo amor de Deus, Moraes, você vai levar todo mundo pra lama, o Alexandre de Moraes não recua. Gilmar Mendes criou um monstro, achando que poderia domesticá-lo, e agora está sendo mordido pelo seu próprio Frankenstein. E aí ele foi dar uma entrevista. Rapaz, essa entrevista do Gilmar Mendes que ele deu agora, eu quase fiquei com dó dele. Pensa num cara que tá murcho, abatido. Assiste um trecho da entrevista aí. Ministro, e aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou tem gerado incômodo as decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só ao Moraes, mas à Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. O mais não. Tá ou não tá irreconhecível? O Gilmar Mendes, que a gente conhece, que deu um discurso esses dias para trás, na primeira semana depois do recesso, ele falando, bradando, gritando em defender o STF, que o STF não vai se acovardar, e agora tá aí nessa situação. E já tá mandando um recado. Ele puxou todos os outros ministros juntos também para serem sancionados. Ou seja, ele não quer cair sozinho. Ele está puxando todos os outros. Olha, as decisões do Alexandre de Moraes foram validadas, né, pelo colegiado. Nisso ele está deixando claro, olha, não foi só o Moraes não, tem que descer o cacete de todo mundo. Ele está passando um recado, que ele não vai cair sozinho. Ele não consegue controlar, tá claro, já saiu na imprensa, ninguém consegue controlar o Alexandre de Moraes. E agora tá o Gilmar Mendes aí todo brocochô, rapaz, tá murcho assim, tá capenga, né, tá assim, parece um zumbi, porque sabe que enfiou esse plano dele de destruir a direita, de censurar o Brasil, de interferir nas eleições, destruiu os seus colegas do STF, com exceção de 3, Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Pensa num cara que deve estar arrependido hoje, é o Gilmar Mendes, que nas câmeras fala tudo isso, mas nos bastidores está desesperado, está pedindo para fazer uma conciliação ali, para achar um acordo, mas tá difícil. O acordo só vai existir se houver anistia ampla, geral, total e restrita, fim do foro, que inclusive nessa entrevista ele falou contra, mas você já percebe que ele diminuiu a energia, fim do foro, para a gente poder libertar o Congresso das garras do STF. Gilmar, não precisava ter chegado a esse ponto, hein, cara? Não precisava ter chegado a esse ponto. Se alguém tivesse o mínimo de sanidade ali ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, alguém teria falado, pessoal, a gente já foi longe demais, chega. Mas vocês deram all-in, ou como o Lula disse, vocês trucaram pedindo 6, chega o Donald Trump e diz 12 ladrão com 4 zaps na mão.